No meu pronunciamento, eu quero falar a respeito das minhas indicações, começando pela ciclovia, né, organizada por cones. É uma ideia do professor Wagner Silvestre, né, em alusão, inclusive, a indicações já do Dr. Quaranta, desculpa, aqui nessa casa, a respeito da implantação de ciclovias no nosso município. E é um projeto do Executivo de estar fazendo realmente essa implantação, mas essa ideia da ciclovia nas avenidas da cidade, restritas por cones aos domingos, é uma ideia do professor Wagner Silvestre, é exemplo do que já acontece na cidade de São Paulo, capital, como uma forma de lazer realmente às famílias e também como uma forma de educação ao trânsito. Então, enquanto as ciclovias ainda não são executadas nas principais avenidas de nossa cidade, essas ciclovias feitas por cones apenas aos domingos, para que as famílias possam estar trafegando ali, né, e, ao mesmo tempo, se habituando às ciclovias que virão, fica aí como uma ideia realmente, né, de educação para o trânsito, realmente uma ideia de lazer e uma coisa diferente para a nossa cidade. Posterior a essa ideia do professor Wagner Silvestre, eu estive na oportunidade em São Paulo, no aniversário do meu irmão, e eu pude constatar como as famílias realmente saem de suas casas e vão para as avenidas principais da cidade de São Paulo participar das ciclovias restritas pelos cones, né, que acontece apenas nos domingos. Então, fica aí a ideia para o Executivo estar pensando nessa possibilidade. A outra indicação sobre o Instituto de Planejamento Urbano também vem como uma ideia da cidade de Curitiba, quando eu estive lá em fevereiro, né, a um passeio, e no avião eu encontrei um engenheiro que faz parte desse Instituto de Planejamento Urbano, e conversando, eu dizendo a ele que eu era vereadora de Chapadão do Sul, ele foi explicando como que funcionava esse instituto. E a facilidade que esse instituto traz para os fiscais de obras do município. Então, eu estou falando de uma cidade de Curitiba, que é uma capital, uma megalópole, mas Chapadão do Sul é uma cidade que está em crescimento, extremamente moderna, né, com um baita de um IDH, e que poderia, sim, por que não, ter esse tipo de serviço em nossa cidade. Né? Ele me explicou que o Instituto seria uma forma mais eficiente aos fiscais de obras, né, onde, através de fotos de satélite, ele estaria sempre sendo renovado toda a estrutura urbana do município. Estaria mostrando onde estaria sendo feito, né, as construções, os aumentos, e isso estaria facilitando muito a arrecadação em relação à questão do planejamento urbano de nosso município. E quem faz parte do Instituto de Planejamento Urbano são engenheiros civis, engenheiros, né, elétricos, arquitetos, e todos eles fazem parte realmente de uma rotatividade de profissionais, né, justamente para que haja sempre essa fiscalização e esse procedimento de uma forma bastante eficaz. Então, fica aí mais uma ideia para o Executivo, está pensando em estar modernizando a sua forma de estar fiscalizando as obras de nosso município de uma forma mais eficaz, moderna, realmente mais para frente. Gostaria de agradecer à Secretaria de Obras, que já executou a minha solicitação, que seria a roçagem daquele terreno dali do loteamento do seu Júlio Martins, né, que fica entre o hospital e a SERC, que realmente o mato lá estava exorbitante. É um terreno que é sempre roçado pela prefeitura, porque ele é muito grande, gigantesco, né, e precisa realmente do apoio da prefeitura municipal. Então, a indicação está vindo após já ter sido executado o serviço ali. Então, a gente agradece imensamente pela obra. Sobre a indicação das caçambas com tampas, o ano passado eu estive num evento em São Paulo, de venda de vários tipos de produtos. E um dos produtos que eu achei assim, muito interessante, e a gente, quando é vereador, mesmo a gente não estando num evento a serviço da vereança, a gente acaba olhando sempre com olhos de vereador daquilo que a gente quer para o nosso município. Então, eu vi ali algumas caçambas que têm tampas e que elas são recolhidas pelo próprio caminhão, sem a necessidade do uso da mão de obra humana ali, a não ser do motorista e mais o seu auxiliar, ajudante, né, que precisaria estar ali. E a eficiência dessas caçambas. Então, a gente vai nas grandes cidades, a gente vê o uso dessas caçambas, as pessoas jogam seus lixos domésticos nessas caçambas, elas existem a cada
2 quarteirões, em algumas cidades ela tem um em cada quarteirão, e aí isso tem que ser medido a nossa necessidade. Elas são eficientes, tiram aquelas lixeiras das calçadas, que nós costumamos a colocar o nosso saquinho de lixo naquelas lixeiras, ou aqueles lixos que não tem, aquelas casas que não têm lixeiras e são colocadas no chão mesmo, onde o cachorro vai lá, mexe, né, e faz aquela lambança. Então, seria uma ideia interessante, né, de nós estarmos mantendo a nossa cidade mais limpa, mais higiênica, seria um serviço, de repente, também mais moderno, mais eficiente. Inclusive, andei fazendo o levantamento dos custos, o preço de caminhão e o preço de caçambas, e não é nada assim tão exorbitante que você não possa ver o resultado a longo prazo, né, dessa educação realmente ambiental e desse recolhimento do lixo. E, juntamente com essa indicação, as lixeiras, que inclusive já foram indicações do Dr. Quaranta e do vereador Prainha também, né, que seriam as lixeiras sendo colocadas em vários pontos da cidade, em vários postes, lixeiras com tampas, né, que são colocadas com sacos plásticos, que são recolhidos, que tanto falta faz em nosso município. Nós temos algumas lixeiras em alguns pontos da cidade, algumas regiões centrais, que geralmente são aquelas empresas que vêm, que oferecem para os comerciantes estarem fazendo a sua propaganda e colocando ali seu slogan nessas lixeiras, e elas são colocadas. Isso é ótimo, é muito válido, mas nós precisamos ver realmente a eficiência desse modelo de lixeira, né? Não sou contra a questão da publicidade, mas eu coloco em questionamento aqui o modelo do tipo de lixeira e a quantidade que realmente é necessária. Para a gente poder exigir educação ambiental da nossa população, tem que se oferecer também a estrutura para isso. A outra indicação também é em relação às placas de estacionamento. Eu não sei se isso é legal ou não, por isso que eu estou pedindo para que o Demutran possa estar vendo essa viabilidade. Nós temos em nossa cidade vários problemas que já foram discutidos nessa casa, de forma bastante exaustiva, que são o problema das carretas e dos caminhões estacionados nas nossas vias públicas. Nós temos algumas carretas e alguns caminhões que estacionam bem na esquina. E, às vezes, nós temos 2 carretas em cada esquina de rua. Isso dificulta o tráfego, isso dificulta o cruzamento, isso causa acidentes. Isso tem acontecido em várias vias públicas de passagem de estudantes, naquele volume, aquele fluxo de passagem de estudantes. Então, eu gostaria de saber do Demutran se não é possível colocar placas de proibição de estacionamento a uma certa metragem da esquina. Não estou dizendo que não é para estacionar o caminhão ali, mas que ele tenha uma disciplina de aonde estacionar, porque está difícil o estacionamento dessas carretas nessas esquinas. Então, fica aqui o meu pedido, a minha indicação, né, a diretora do Demutran, a Nilzete, para que ela possa estar vendo se isso é viável ou não. Se pode estar colocando placas de estacionamento proibido em pelo menos ali uns 5, 6 metros da esquina, para que a gente possa ter visibilidade nos cruzamentos. A outra indicação também é em relação à criação do arquivo histórico de nosso município. Chapadão do Sul é uma cidade jovem, mas com muita história para contar. Nós temos, inclusive, até mesmo um livro publicado sobre a história de Chapadão do Sul pela professora Ana Maria, historiadora de nosso município. Temos outros livros publicados, onde o senhor Júlio Martins, né, solicitou que fosse feita a publicação da história de Chapadão do Sul, conforme a sua visão, conforme a sua vivência, e nós não temos um arquivo histórico em nosso município. E, inclusive, isso foi tema de palestra do professor Ideobrando Campestrini, que esteve aqui em nossa casa o ano passado, a pedido do Martim, como diretor de cultura, onde ele expôs aqui, né, a criação desse arquivo histórico. Inclusive, na época, eu vi assim, tanto empenho, tanta empolgação, que a impressão que tinha é que o arquivo ia surgir ali logo em seguida. Então, como que está meio assim parado, parece que meio esquecido, né, essa fala, eu estou aqui fazendo a indicação e pedindo para o Executivo para que olhe isso realmente com mais carinho, que realmente tenha uma certa pressa, porque a memória de um povo ela é importante ser preservada. Sem memória nós não somos nada, não temos conhecimento. Sem conhecimento nós não somos críticos. E sem ser críticos nós somos facilmente manipulados e dominados. Então, por isso que é tão necessário, sim, um arquivo histórico em nosso município, onde possa estar sendo guardado
vários tipos de documentos, tanto os nossos documentos aqui enquanto Câmara, dos nossos feitos, porque nós somos agentes históricos, como do próprio Executivo e da população, a história da população, a história do povo, realmente está sendo guardada através de fotos, de imagens, de documentos, dentro desse arquivo histórico. Bem rapidamente também, eu gostaria de estar me desculpando ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais por não ter participado da reunião que eles solicitaram a essa casa, quarta-feira da semana passada. Eu havia me comunicado com a presidente dizendo que eu poderia estar nessa reunião, mas eu teria um compromisso depois, logo em seguida, que já havia sido agendado anteriormente, e, infelizmente, eu tive que antecipar esse compromisso por conta de uma pessoa que veio de Campo Grande, e ela tinha que entregar o seu voo, o seu avião, antes do horário das 5 horas da tarde, então ela precisava dessa reunião antecipada. Então, por isso que eu acabei faltando e não podendo participar, então fica aqui registradas as minhas desculpas pelo não comparecimento. E gostaria de deixar registrado aqui da presença que nós tivemos em nossa cidade, do ex-senador Walter Pereira, que esteve aqui esse final de semana para um evento do qual ele foi convidado. E apenas lembrando que o ex-senador Walter Pereira, ele foi uma pessoa muito importante para o nosso município, porque ele ajudou na mudança do linhão, né, que são os fios de energia com torres de transmissão, que, pelo planejamento que existia anteriormente, passaria por várias propriedades rurais e que seriam prejudicadas em sua produção, caso esse linhão fosse instalado da maneira como estava no mapa. Então, as pessoas, né, os proprietários rurais iam ter dificuldades com as suas máquinas e os seus aviões de estarem passando ali para a sua produção. Então, foi muito importante o que o ex-senador Walter Pereira fez para o nosso município. Então, aqui lembrando a sua presença esse final de semana, os nossos agradecimentos daquilo que ele fez por nós. E deixar registrado aqui, né, um feliz dia das mães para esse final de semana, que os filhos realmente lembrem das suas mães, não apenas nesse dia, mas que realmente valorize, porque não é fácil essa condição, realmente de mãe, é muita responsabilidade. Então, eu gostaria de estar aqui registrando isso, parabenizar o Rotary Club também pelo almoço que aconteceu esse final de semana e pela atividade dos jovens do Rotaract, que estão ali empenhados, sempre ali junto com o Rotary Club. Então, parabéns ali pelo almoço que eles fizeram, um almoço beneficente, do qual eles revertem isso tudo para as suas ações sociais. E convidar a toda a população para o baile da cuca e da linguiça que o CTG está promovendo para esse final de semana, um baita de um bailão arrasta-pé aí, para quem gosta, né? Onde vai ter muita cuca, muita linguiça e o chopp à vontade pelo ingresso que vai ser feito. Lembrando que o CTG é uma entidade cultural e tudo aquilo que o CTG faz é revertido para a cultura. Né? Então, o CTG hoje oferece dança às crianças e jovens, oferece canto, oferece música, inclusive oferece esporte também, que são as canchas de bocha, de bolão e tudo mais. Então, tudo isso que o CTG faz de promoção é revertido para essa parte cultural e para essa parte esportiva da tradição gaúcha. Muito obrigada e boa noite a todos.